Olá, você ligado em mais um Pod Posto. Estamos começando, fica ligado, já deixa seu like, curta aí, compartilha, manda pro pessoal, porque hoje convidado para lá de especial, porque é uma pessoa que além de ser uma referência na área, é um ídolo que todo jornalista que atua em Poços de Caldas tem. Não é isso, Rodrigo? É isso, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Esse cara é referência na área, não tenho o que falar. É isso aí mesmo, você vai ver agora quem é. Olha só, vou revelar para você, ó. Ailton Fonseca! Ídolo! O mestre Ailton, seja muito bem-vindo, Ailton Fonseca. André, um grande abraço, muito obrigado pelo convite, a você, ao Rodrigo. É um carinho muito grande que eu venho, né? Primeiro porque eu tenho um respeito muito grande por vocês também, né? Principalmente por você, que a gente já teve a oportunidade até de trabalhar juntos, né? E de conviver mais tempo até. E claro que eu me sinto orgulhoso em poder participar. Acompanhei o primeiro programa, foi muito bacana, uma escolha acertada, né, com a presença do Maxwell aqui. E é um cara que eu admiro muito, não só como jogador que foi, mas como pessoa humana também. Gente boa. Muito gente boa. Gente boa demais, isso, muito. E vem com carinho, cara. Tantas quantas vezes for preciso, estarei aqui com vocês. E é um programa diferente hoje para a gente mostrar para o pessoal que já conhece muito do Ailton, mas conhece no trabalho. A gente quer também trazer um pouco do lado pessoal do Ailton Fonseca para o pessoal de Poços de Caldas conhecer. Como começou a sua relação com Poços de Caldas? Quando que veio para cá? Porque não é de Poços, né? Vamos explicar para o pessoal também. Faz tanto tempo que está aqui que o pessoal acha que é daqui, né? Não, então, na verdade eu sou de Caldas, né? Nasci em Caldas, embora eu tenha ido bebê lá para São João da Boa Vista, né? Mas a gente sempre teve uma vida intimamente ligada com Poços de Caldas, né? Porque depois de São João, meu pai voltou a comprar um sítio aqui em Caldas, nós voltamos para Caldas. E eu fiquei mais, acho que 4 anos em Caldas e muito ligado. O meu dentista, por exemplo, era daqui, eu estava sempre aqui, eu vinha de Caldas aqui. Depois, quando fui para São João, como era um dentista de confiança, né? Ele já falecido, eu ainda vinha aqui de São João, né, para ele cuidar dos meus dentes, né? E então eu tenho uma vida intimamente ligada com o Poços de Caldas. Agora, profissionalmente, eu vim para cá em 92, né? Eu vim para trabalhar na Rádio Cultura. Eu estava em Mojimirim, na Rádio Cultura de Mojimirim, e foi um convite do Demilton Vacarelli, que era o chefe de esporte da Rádio Cultura na época. E o Chico até já me conhecia lá de São Paulo, né? E eu vim em princípio para trabalhar assim, ida e volta para São João, né? Até que um dia eu trouxe a família para cá e hoje eu me considero um pós-caldense, né? Se quiser brigar comigo, falar para ir embora daqui, né? E a cidade é maravilhosa. E quando você veio para cá, você já trabalhava na área do esporte, mexia com a tua vocação, essa ligação? Já. Bom, na verdade eu sou jornalista de antes da lei, entendeu? Eu tenho formação acadêmica, mas em letras. E como eu comecei a trabalhar antes de 76, né? Que foi não sei se 76 ou 77, que foi a lei que normalizou a profissão, né? Então, naquela oportunidade, eu juntei os artigos que eu já escrevia. Então, eu tenho um direito jornalístico como tem, sem querer fazer nenhum tipo de comparação, sim. mas Corifeu, Azevedo Marques, Roberto Marinho, que foi na mesma época que todos foram guindados à profissão de fato e de direito. Uma ponte, né? Que a partir dali começaram as universidades, as faculdades. Uhum. E eu trabalhava num jornal lá em São João da Boa Vista. E vocês que são jornalistas, você principalmente, o André, não sei, o teu curso não foi em São João, não? Não. Mas muita gente daqui conhece o Chico Artem. Ele foi reitor lá da fundação, né? Na FEOB? Na FEOB. Né? E nós éramos companheiros de jornalismo, né? E ele criou um jornal lá, Opção. E ele me encontrou na rua e falou: olha, você não quer voltar a escrever, não? Porque eu estava parado, eu tinha um bar lá em São João da Boa Vista. E ele falou: não, vamos lá, tal. Você escreve esporte lá.
E lá estava além dele o Luiz Roberto Demúcio, que hoje está na TV Globo. E a gente fez uma equipe, na época, com 26 anos, por aí. Eu me considerava assim, jovem, até comecei a escrever. E só esporte, né? E foi legal, porque foi um jornal assim, para a época, ele foi além da época dele, né? E a gente ia de fato mesmo fazer a cobertura. Eu viajava inclusive no ônibus do Palmeirinha lá de São João da Boa Vista. Palmeirinha de São João. Porque naquele tempo era muito comum isso. As equipes de rádio, jornalistas, sempre tinha uma bancadinha ali no busão, né? Para acompanhar. Facilitava muito a vida. Facilitava, né? Era tudo muito mais difícil do que hoje. Já pegava os lancinhos ali mesmo, né? E era um jornal, como eu falei, para a época, além da época. A gente, por exemplo, aqui a clichêria mais próxima era aqui em Poços de Caldas. A gente vinha aqui fazer... Naquele tempo era tudo minotipo, né? Sim. Um dia vocês explicam para os mais jovens, né, o que é isso. E até que eu fui em Itapetininga cobrir um jogo. Quando cheguei lá, estava o Luiz Roberto e um outro companheiro nosso, João Fernando, um advogado hoje muito bem sucedido lá em São João da Boa Vista. E o Luiz Roberto falou: Ailton, comenta o jogo aí para nós, estamos só eu e o Luiz Roberto e o João Fernando. Eu falei: Luiz, eu escrevo, né? Não sei como é que eu vou me sair aí falando, né? Eu falei: você vai se dar bem, tá? Vamos lá. E eu, a fim de colaborar com 2 companheiros, eu acabei comentando aquele jogo, né? E modéstia à parte, foi legal. Aí, quando eu voltei no outro dia, na segunda-feira, em São João, o chefe de esportes lá da Rádio Piratininga foi lá no jornal em que eu trabalhava, lá na Opção, e me convidou, falou: olha, porque nós estamos tendo um problema, tal, tem um comentarista aqui, que já faleceu agora, o Carlos de Oliveira, e ele não tem, assim, ele não pode viajar, por isso que está 2 só lá. E aí você pode fazer assim, você reveza na reportagem aqui em São João com o João Fernando, você faz o visitante, ele faz o Palmeiras, e quando precisar você faz sozinho, e fora você comenta para nós o jogo, ficou legal, ficou bom. Aí eu falei: bom, então aí já passou a ser profissão, né? Aí, pegou gosto. Já acertaram o cachê e tal. Isso foi em 79, começo de 79. E de lá para cá eu acabei vendendo o boteco que eu tinha lá. Já conversava no boteco, né? Já falava no boteco? Inclusive tinha muitos jogadores lá que frequentavam eu tinha até uma área meio amoitadinha lá, escondida, né? Para eles... Área VIP. Para eles darem o tapinha no beijo. Naquele tempo era pior que hoje, né? Ele não podia aparecer com uma nossa cervejinha e tal. E aí começou tudo, né? E casamento? Casamento com André Luiz. Quando que surgiu? Que legal, susto que eu levei, cara. Mas muita gente brinca conosco com isso, né? Porque a gente convive. Eu convivo mais com o André Luiz do que com a minha família. É verdade. Aliás, o radialista esportivo pouco convive com a família. Né? Viaja demais, né? Viaja, sábado, domingo, todo mundo junto, a gente tá na estrada. E o dia de jogo é o dia que a família tá em casa, né? Tem em casa, dia dos pais, dia das mães, que cai domingo. É verdade. E domingo de Páscoa, e por aí afora, né? Bom, então o André foi assim, teve um torneio, acho que em 80 ou 81, né? Era tradicional aqui na região, chamava Torneio Mauro Ramos de Oliveira. Aí participava a Caldense, o Palmeiras de São João da Boa Vista, a São Joanense ainda não tinha voltado ao profissionalismo, o Mogi Mirim, Iguaçuano e outras equipes da região, Pinhalense, né? E a gente se conheceu em cabine de rádio e tal, nesse torneio, se não me falha a memória, em 80, que foi o ano que ele começou. E ficou uma amizade. Aí quando o Luiz Roberto foi embora para Santos, ele foi trabalhar na Rádio Cultura de Santos, eu até fui junto, fiz muito freelancer junto com ele, mas vinculado ainda à Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. Aí eu convidei o André trabalhava em Mogi Mirim e fazia freelancer, né, em Campinas, e precisava do narrador lá em São João.
que aí o próprio João Fernando, que foi meu companheiro de reportagem, andou narrando lá e de repente a diretora da rádio me colocou como narrador. E eu fiquei ali uns 4, 5 meses narrando, mas a única coisa que eu não gosto de fazer em rádio, entendeu? Só porque você não gostava, eles colocaram. Não gostava, mas aí eu era funcionário e eu vi que não tinha alternativa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Né? E eu fiquei ali e tal, mas sempre contestando aquilo e procurando alguém, né, pra... Aí lembrei do André, né, o André já estava em Campinas e tal. Eu fiz o convite, acho que foi em 81, a gente começou a trabalhar juntos. 81, 82, eu sou ruim de nome e data. Se eu pecar, que vocês me desculpem. Não tem problema. Imagina. E aí, o Rodrigo e André, começou essa amizade, cara. E, em princípio, ele fazendo freelance, lá em São João. Depois nós trabalhamos juntos em Mojimirim, né? Fomos juntos quando eu fui para Mojimirim. E ele já não estava mais lá. Mas eu o trouxe de volta de Campinas para ser meu companheiro lá. E aí, quando eu vim para Poços, convidado, precisou aqui também em determinado momento, logo no início que eu cheguei, e na hora eu já indiquei o André, e ligaram para ele, ele acertou, veio, começou a fazer freelance lá na Rádio Cultura mesmo, e aí a gente... Aí começou o namoro? Começou o namoro, muita gente brinca com isso, né? Mais de 40 anos já. Aí começou o namoro. Não, faz... 82? 79, né? 79, desde que a gente se conhece, né? De 70 e 80, sim, por aí. Mas de 81, 82, acho, né? Faz 40 anos. Faz tempo. E é uma brincadeira que pega. Outro dia no supermercado, a gente saía ali da Rádio Mantiqueira juntos. Vou fazer compra juntos. Vou fazer compra juntos. Pronto. A gente usava... Só faltou dar a mão. É porque eu e o André, nós temos um carro, um veículo só para trabalhar, sabe? O carro é nosso, mas como ele mora mais distante, fica mais com ele e tal. E ele me leva em casa e vai para casa dele, né? Aí, mas a gente fazia a compra ali todo dia, passava ali no supermercado, ali próximo à rádio, para fazer a compra. E aí a menina lá do caixa falou assim, vocês estão juntos? Eu falei, e felizes para sempre. Toda vez que eu passo lá, ela brinca, né? Fala, cadê o namorado e tal. Então é uma coisa que... O Cezão, né? Outro dia eu fui dançar com a minha esposa, toda sexta dançante, eu vou lá na Caldense. E o Cezão, cheguei, fui cumprimentar o Cezão, eu e a minha esposa. Primeira pergunta do Cezão, cadê o André? E acaba sendo importante até na relação no trabalho, né? Claro. Porque eu creio que o radialista, né? O repórter com o narrador na cabine tem que ter um sincronismo, né? É igual jogador dentro de campo, já sabe aonde que um tá, né? Sem se olhar. O Rodrigo, tem coisa que às vezes eu entro para determinado assunto, né? Que eu sei que ele vai me chamar. É uma coisa, você tocou num ponto que eu acho que toda profissão tem mais ou menos isso, né? E no rádio, eu e o André, nós nos complementamos, cara, sem brincadeira alguma, né? E claro que já teve arranca-rabo, né? Como toda relação profissional tem, né? Tem. Todo casamento tem, todo né? Casamento tem. Mas passou dali a pouco estamos sorrindo, brincando, né? O André já teve com a gente algumas viagens aí, né, André? Você sabe que a nossa relação de amizade é muito grande. Em breve o André pode estar aqui com a gente também, né? André. Virá. Um belo convidado, né? Tem muita história. Tem bastante. Ele que diz ser torcedor do Guarani, né? Faz de conta que acredita. Todo mundo faz de conta. A gente sabe o time dele. Durante muito tempo eu falava que era torcedor do Juventus, né? Até que um dia, sozinho em casa, eu falei assim, eu vou passar pela vida de radialista, de jornalista, e não vou falar o time que eu torço, é muita sacanagem, né? Aí um dia eu cheguei na rádio, ela estava trabalhando no grupo CIOF, né? Cheguei e falei, olha, eu sou santista, viu, gente? Mudou? Eu falei, não mudei, não. Tô assumindo. Demorou, mas assumiu. Demorei, mas assumi. E teve uma passagem também pela TV, né? Já que citou aí o grupo CIOF, na época de lá teve também o Play Sports. Eu trabalhei primeiro lá em São João, né? Na antiga TV São João, hoje parece que é TV União. TV União. Eu trabalhei lá num tempo bom também, inclusive com os jogos regionais
lá de São Paulo são um evento muito importante, né? E esses jogos regionais estariam acontecendo lá e foi na época que me contrataram. E aí fiquei uma temporada boa lá e peguei uma certa experiência. Depois aqui, quando eu tive aí um entrevero com alguns dirigentes da Caldense e fui penalizado com a dispensa da empresa que eu trabalhava, né? É complicado isso na profissão, né? Muito complicado. E eu estava corretíssimo na oportunidade, né? Mas a crítica doeu tanto que eu paguei por ter sido mandado embora. Só que depois de reconhecer, eu voltei. E aí fui para Pouso Alegre para trabalhar também lá na TV Libertas, que era de uma pessoa aqui de Poço, o Landulfo. Trabalhei lá acho que 2 anos, né? E lá também tive uma participação no rádio, mas fui para ser gerente comercial da TV. E ao mesmo tempo participava de um programa esportivo que tinha lá. E aqui no Grupo Cioff, como o André lembrou, né? Trabalhei aqui também fazendo um programa. Vocês dois chegaram a trabalhar juntos, né? Não, trabalhando na mesma empresa, mas não juntos. Você estava na TV quando eu estava só na rádio. Sim. Né? E eu entrei para a TV, era o Matheus Monteiro. Matheus Monteiro. E na própria TV Poços, eu tive, durante o tempo que o saudoso Antônio Carlos, né, apresentava lá o Tempo de Esporte, eu assisti muito vocês, mas muito. Durante um tempão eu também eu participava lá, vamos dizer assim, né? Mas tem essa experiência, não é muito grande não, mas já tive. Mas a paixão é o rádio. A minha paixão é o rádio, né? Inclusive eu sinto que o rádio está caminhando para esse é um momento, bom, tudo é evolução, né? É um ponto até, Ailton, que eu até pus aqui na minha colinha, que é para você que é um radialista, já vem na profissão de muitos anos. Raiz, né? Como que você está lidando com essa mudança tecnológica? Hoje está tudo diferente, aparelhagem diferente, né? Como é que você está lidando com essa situação? Tudo é evolução, né? A própria pessoa evolui, né, dentro do que está fazendo, né? De forma que você não nota. Um dia você acorda para uma realidade e olha lá atrás e vê que tudo mudou. Uhum. Mas a evolução você acompanha. Eu sou de um tempo de rádio que trabalhava com fios, né, físicos. Você pedia a linha para uma determinada... A telefonista? Aí, antecipadamente, 15 dias, 10 dias, uma semana antes, a empresa ia lá, fazia a conexão lá no estádio. Eram sempre 4 fios. Você falava por 2 e ouvia por 2. Um paralelo não é que nem um telefone, né? Que você... Telefone físico... Aquele mundaréu de fio pro chão. E tinha lugar que você tinha maior dificuldade para localizar a sua linha. Eu imagino. E tinha cidade que não propiciava 4 fios. Ela te atendia, mas falava, só podemos te oferecer 2 fios. E quando era onde a sua emissora não pegava, você não conseguia fazer retorno. Aconteceu com a gente algumas vezes. Eu fui transmitir um jogo em Uberlândia, eu e o Luiz Roberto, que hoje está na TV Globo, só nós dois. E a gente falava assim, olha, tá tudo beleza, tô chegando bem. Aí o cara lá na rádio, ele virava uma chavinha. Não, tá beleza, conta até 10 aí e manda um pau. Era assim quando tinha só 2 filhos. Esse é o raiz, né, André? É o raizaço mesmo, né? E tudo bem, chegava no intervalo, você voltava, né? Porque aí chamava os comerciais, dava aquele time para você. E aí, como é que ficou e tal. Mas no final do jogo, aquela pressa de voltar embora, terminou o jogo, você pegava teu equipamento e vamos embora, né? E dependendo do jogo também, né? E aí teve esse jogo em Uberlândia, né? No intervalo, e aí, beleza, manda o pau aí, tá ótimo, perfeito. Vamos voltar pro segundo tempo, contamos até 10 de novo e prometimos o jogo. E a gente voltava, porque tinha um tradicional lanche lá em São João da Boa Vista, que a gente era costume, voltava, quando a distância era até 200, 250 quilômetros, a gente voltava e comia aquele lanchaço antes de ir para casa. E a gente estava acostumado, era uma lanchonete do lado da rádio ali. Chegamos lá, o Jorginho, lá, o dono, falou assim, quando foi o jogo? E ele era fãzaço, deixava o radinho em cima da geladeira lá e falou, mas como? Hoje você não... Falei, não, o segundo tempo saiu do ar. Saiu do ar. Então, você vê aí... Tá que nem um companheiro meu que gravou uma entrevista e não salvou.
Já fiz isso. Já fiz isso. Bom, só para finalizar então essa história da evolução, então muito se falou, né, quando a TV começou a passar assim, jogos com mais frequência, né, ao vivo e tal, vai ser o fim do rádio. E não foi, né? Aí virou o tal de off-tube, né, que a gente faz muito, inclusive até hoje. E o advento da internet, agora o imediatismo, agora vai acabar o rádio, né, tal. O cara entra na internet, ele acha a notícia. Acha tudo, né? Na hora, né, o que está acontecendo naquele momento. E é um fortíssimo aliado do rádio. Hoje o rádio transmite pela internet, né? Não tem mais aquela linha. Tal. Facilitou demais. Né? Agora, apesar disso, né, como a evolução, como tudo, o mimeógrafo um dia acabou, né? Eu falo mimeógrafo, você nem sabe. Não sei. Datilografia. O André, eu peguei. Era aquele cheirinho de álcool na prova. Eu ainda sou muito jovem, né? Mas é mesmo, meu Rodrigo. E aí acabaram, né? O telex, o mimeógrafo, o fax, e está evoluindo. E o rádio, eu acho que está com os dias contados. O rádio na forma do rádio, né? Claro que podcast, isso aqui é a evolução. Claro. É o rádio com imagem. Nada mais do que isso, né? Falou aí de viagens, foram muitas, diversas viagens. Todo ano tem dezenas aí. Qual foi a mais marcante? Por perrengues, ou seja, porque a cidade era acima do normal? Eu tive um jogo em São Luís do Maranhão, Brasil, precisava ganhar da Venezuela. Mas vai ganhar, mas pode não ganhar. O jogo é jogado. Né? Pela eliminatória da Copa de 2002. E não me lembro se foi 2001 ainda ou já era 2002, o jogo da eliminatória. E a gente foi para lá. Fui eu, o Hugo Botelho, que trabalhou comigo um tempo muito bom aqui em Poços. Eu adorava as narrações do Hugo Botelho. Muito bom narrador, né? E o Paulo Roberto. E foi uma viagem assim que aquele momento a gente, será que vai conseguir, será que não vai? Para chegar na última rodada, precisando ganhar para se classificar, você vê que não foi uma fase de eliminatória muito positiva, né? Não foi fácil aquela eliminatória, né? Não foi fácil. O Brasil começou a entrar em campo de mãos d'água para decidir aquele tchan, né? Eu sei que nós fomos lá e o Brasil ganhou de 3-0, né? Então, assim, pela tensão e pela maravilha da cidade, que eu já conhecia, né? Que antes do rádio, eu esqueci de falar para vocês, eu trabalhei numa empresa aérea, né? Como relações públicas, e eu conheci muitas capitais aí. Mas, assim, com uma equipe trabalhando em rádio, foi uma coisa assim que me marcou muito. Como aquela viagem para o Rio do Alambrado, né? Quando caiu o Alambrado lá em São Januário com São Caetano. O Alambrado caiu assim, daqui, da minha distância, onde o André Vince está, por exemplo. E o Eurico entrou lá mandando todo mundo sair, que ele queria jogo, né? Queria jogo. Como é que chama aquele árbitro lá de São José do Rio Preto, unha de cavalo lá aqui? Unha de cavalo. Conheci como unha de cavalo, porque ele não dava o braço a torcer, né? Eu esqueci o nome dele, acho que é Roberto, não sei do que e tal. Mas, bom, eu já te falei que eu não guardo o nome, né? Claro. E ele foi enfático, falou, não vai ter mais jogo, não, né? Precisamos preservar a segurança. Né? O Eurico estava louco, né? E os guarda-roupas dele, né? Segurança dele, todos 2 metros de altura, fazendo aquela fila. E ele tirou todo mundo do campo, né? Tirou e juntaram aquele segurança, deram as mãos assim, né? Um alambrado humano. Cordão assim, humano. Né? Cordão humano. Não, vai ter. E esse árbitro falou, não vai ter, e não teve mesmo. Aí depois nós voltamos, né, para o jogo já no ano seguinte, no Maracanã, e aí o São Caetano já não era o mesmo, já tinha ido embora o Odemar, outros jogadores. Então, por isso, pela queda do Alambrado, foi e a gente correu, ajudou, né, pegar ferido, colocar no helicóptero. Foi toda a imprensa, não fomos nós de Poços, não. Toda a imprensa teve que correr lá para dar uma ajuda ali, porque o negócio foi horroroso mesmo. E falando em negócio horroroso, a gente comentou aqui, acho que foi no programa do Alessandro Gaiga, em relação a rivalidades da região, e ele citando que o Atlético Três Corações se tornou o grande rival do Vulcão nos últimos anos pela recorrência dos jogos e tudo mais.
Vocês têm uma passagem também interessante lá em Três Corações, né? Com a torcida de lá, com quebra-quebra e... Foi. Apesar de tudo isso, aqui em Minas Gerais, a nossa equipe nunca foi... Hostilizada, né? Hostilizada talvez até tenha sido. Assim, invadir cabine, isso não aconteceu. Né? Até porque a gente é um pouco mais velho, às vezes a torcida te respeita, entendeu? Aconteceu de alguns quererem, lá nesse evento lá de Três Corações, a torcida simulou que queria entrar, e quem conhece, acho que o André conhece o estádio, a cabine é baixa, né? É fácil, se quiser entrar, entra. Se quiser entrar, entra, né? E eu falei, não, vocês estão pensando o quê? Pô, seus amigos vão, os radialistas daqui vão lá em Poços de Caldas, pergunta para eles como que eles são tratados lá, ô, amigão. Aí um já puxou o outro lá, não, é verdade e tal. Aí acabou. Mas lá dentro do campo o bicho pegou, né? Lá dentro do campo foi feia a coisa. Foi 2012? O ano não lembro. Eu acho que foi 2000 que deu. Teve um jogo lá que foi complicadíssimo. Acho que foi 2012 mesmo. Que o Atlético Três Corações precisava ganhar para não cair. Para não cair. E tinha ex-jogadores do Vulcão jogadores do Vulcão que eram ex-jogadores do Atlético, fizeram corpo mole, deu briga. Aquele jogo foi feio, quebraram o vidro do vestiário, tentaram invadir o vestiário. Polícia entrou. Teve um cara do meu lado, ele na torcida. Porque assim, o torcedor que é identificado por um ato de vandalismo, se ele for preso ou detido, né, é o termo correto, o clube não paga a penalização de interdição do campo. E a polícia, não sei se corroborando com a situação, né, com algum dirigente conhecido, escolheu a esmo lá, um coitado, falou, não, você que jogou a garrafa PET cheia d'água e pegou na cabeça do representante lá, do assistente. Ainda bem que foi água, né? Foi. Porque antigamente a turma jogava era de tudo, né? Outro dia, uma vez o cara jogou lá em Bragança um copo com urina, né? Nossa Senhora. Eu falei, no próximo joga a merda também. Completa. Mas e aí prenderam o coitado. Eu vi que não foi ele, né? Mas também não podia falar, não foi ele, foi o outro aqui. Também não sou maluco, né? Pra falar, né? Olha, Ailton, e você falou que chegou aqui em Poços de Caldas em 92, né? Novembro de 92. Em 93, mais especificamente, dia 25/5, aconteceu um fato aqui no Dr. Ronaldo Junqueira, que foi a estreia de um tal de Ronaldo Fenômeno. Foi. E o senhor estava lá. Queria que o senhor falasse um pouco desse dia pra gente. Pode tirar o senhor, viu? Não, tá. Porque no nosso meio, né? Claro, não, claro. Você é um jovem... Claro, é por respeito. Não, mas tranquilo. Eu sou passado, sim. Mas pode falar você. Não, com todo respeito. Não, claro. Entendo a sua colocação, claro. Mas só para a gente ficar mais à vontade mesmo. Tá jóia, obrigado. Eu estava assim, foi um fato marcante, né? A estreia do Ronaldo. Não fez gol, mas foi uma estreia. Ela só passou a ser a estreia do Ronaldo Fenômeno quando ele foi vendido. Depois que ele virou o fenômeno, ele virou um fenômeno, entendeu? Até então... Deu notoriedade depois, né? Exato. Esse jogo, né? Ninguém falou, não, tá estreando um cara aqui que era fantástico e tal. Eu sabia que era um bom jogador, né? Estreou o Ronaldinho, né? Era o Ronaldinho, né? E claro que depois a gente carrega na carreira o fato de estar naquele evento, né? Mas no dia mesmo... Foi uma transmissão normal, né? Normal, não teve nada de excepcional. Foi 1-0 Cruzeiro, né? Se eu não me engano, aquele jogo, né? Foi 1-0 Cruzeiro e o Ronaldinho não fez o gol. Como a despedida do Tafarel foi aqui também, né? Foi aqui. Pouca gente se lembra disso, mas foi aqui também, antes dele ir pro Parma, né? Não sei. Foi Parma. Um bom tempo Parma, lá. Depois foi pra Turquia, né? Então, o jogo dele final também foi aqui. E desses jogadores, óbvio que teve o Ronaldo, que ainda não era o fenômeno, viu inúmeros jogadores de inúmeras gerações aí do futebol. Aqui no Brasil, muito se fala do Zico, viu de perto jogando algumas vezes. Foi realmente o grande nome. A gente não coloca o Pelé porque ninguém discute. O Pelé é outra prateleira. O Zico foi o grande nome pós-Pelé, vamos colocar assim, do futebol brasileiro? Foi. Eu penso assim, depois que o Ronaldinho, o Gaúcho,
começou a jogar, né? A gente pode até fazer comparação, como o próprio Fenômeno, né? Quando estava no auge na Europa, né? Nos clubes por onde ele passou, né? A gente pode colocar também como fato comparativo, né? Mas o Zico, para mim, foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Eu comparo o Zico quase que com o Maradona. Comparo mesmo. A camisa dele tá ali, ó. Do Maradona tá ali, ó. Então, eu vi a camisa aí, interessante, né? Mas o Zico foi um jogador de excepcional qualidade, né? O Zico tinha uma arrancada, aquelas arrancadas que o Maradona deu na Copa dos Estados Unidos, por exemplo, o Zico fazia quase que todo jogo, né? E o Maradona foi mais conhecido por causa daquela Copa. Daquela arrancada, né? Daquele gol. Não era tão comum na carreira. E por causa do gol de mão também. Por causa do gol de mão, La Mano de Dios. La Mano de Dios. E da Caldense? Quem que foi um dos maiores que você viu aqui? Do tempo que eu estou aqui, né? Eu acompanhei o Ailton Lira antes de vir para cá, né? Para mim foi o grande destaque da história da Caldense. E amigo meu, inclusive, que depois ele veio treinar a Caldense, a gente pegou uma amizade que a gente conserva até hoje. Jogou no Teu Peixe também? Jogou e fazia gol, né? Ele era excepcional, né? Mas eu diria assim, o Everton Maradona foi um jogador que deixou marcado o nome dele na história. O Maxwell até falou que para ele, desse século, é o maior jogador do interior de Minas Gerais. Eu considero, né? Eu não vi o início da carreira dele no Atlético, né? Mas ele já era promissor lá. Mas tem coisa que se perde na história, né? A gente não sabe por que ele não desenvolveu o futebol dele lá. Mas aqui na Caldense, o André, o Rodrigo, eu vou falar para você que não teve um meia com a qualidade dele, cara. E tem o Luiz Eduardo, teve uma passagem marcante, né? O Carioca, foram 2 passagens só, mas o Carioca teve... O Carioca fez muito gol importante, né, Ailton? Gol decisivo, título, né? O gol do título de 2002, né? Então, tem alguns jogadores, né, que... É claro que tem outros, né, que cada posição tem um jeitão da gente... Zezinho. Eu me lembro que quando o Zezinho veio, né, o treinador na época, eu esqueci o nome dele também, cara, que era até tio do Clebão, né, que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, o Mazinho. O Mazinho falou, tô trazendo um ponto aí, ele é desse tamaninho. Ele falou, vai vir menor que o Soteldo. Mas olha, Zezinho era fera. Ele fez a diferença. Ele era fera. Ele consagrou muito atacante aqui, né? Fumaça, né? Eu vou falar, o Zezinho, meu amigo, me desculpe, ele vai ver, em algum momento ele vai ver o Pode Poço aqui, né? Ele teve uma viagem para Belo Horizonte, ia jogar contra o Atlético. E uma semana de todo mundo meio machucado, tinha cartão, né? E eu fui lá cobrir a saída da Caldense, né? A Caldense viajaria na sexta e a gente viajaria no sábado. Aí cheguei lá e eu tô vendo que o Zezinho não tá ali, né? E cadê o Zezinho? E atrasou a saída, e dirigente correndo para lá, para cá, coçando a cabeça. Eu falei, meu Deus, que... Aí sempre tem um lá que conta a história pra gente, né? Encostei num lá que falava, né? Acontecendo aí. O famoso X9. É o X9. O Zezinho não apareceu até agora. Saiu aí pra noite e até agora não chegou. E aliás, eu nem vi ele chegar. Eu acho que eu fui lá para dentro do campo lá. Quando eu voltei, já tinha jogado ele debaixo do chuveiro lá, jogado água gelada nele, botaram no ônibus e meio escondido e 3-0. Dois gols do Zezinho, se não me falha a memória, e uma assistência. Foi o melhor em campo, sem dúvida alguma. É o que está faltando para o jogador de hoje, André. Uma baladinha, eu falo. E desse futebol de hoje, Ailton, por que o Brasil se perdeu tanto? Aquela essência do futebol brasileiro, Hoje o Brasil deixou de ser a principal seleção do mundo, já faz bastante tempo, né? E o futebol brasileiro vai definhando. Olha, a história da seleção brasileira, André, eu imagino assim que seja meio cíclica. Entendeu? Eu, por exemplo, já vivi depois de 62,
E eu, por incrível que pareça, eu me lembro da Copa de 58. Tinha 7 anos, mas me lembro, porque ficou todo um fato marcante, qualquer criança vai lembrar para o resto da vida. E a Copa de 58, para uma pessoa como eu, que já gostava de futebol, eu guardei para o resto da eternidade, né? E guardo até hoje a história da Copa de 58. Aí teve a de 62, uma seleção mais envelhecida, mas que ainda assim foi campeã. Depois, em 66, foi o maior erro de cálculo que a CBF teve na história dela. A gente ficou devendo organização e principalmente futebol. Aí tinha craque. Então, é verdade que vários deles ficaram para 70 e foram tricampeões. Na seleção que todo mundo fala que é uma das maiores da história. Da história. Como o Gerson, como o Edu, Pelé, né? Jogadores que estiveram em 66 voltaram queimados, o Brito, e foram campeões do mundo em 70 com todo o mérito. Então, teve aquele hiato, vamos dizer assim, de 62 para 70. E depois de 70, foram vários anos, né? Que até 94. A gente vai se lembrar de muitas críticas. Né? E esse é o relato que você faz aqui, que é o seguinte... a gente vê que a desorganização dos órgãos competentes, né, da CBF, que antigamente era CBD, né, CBD. Já vem de, né, não é só de agora, né, que a gente fala de agora. Inclusive, nessa Copa de 66, eles fizeram a burrice de fazer dois grupos de 40. Meu entendeu? Deus. Aí ficava mesmo, teve jogo entre as duas. Aí ficaram só 40. E desses 40, teve dois jogos, se não me falha a memória, de confronto entre eles. Nossa, que bagunça. E ficava aquela coisa, não, eu sou titular, não, mas titular tem que ser fulano. Chegou totalmente destroçada lá em Londres, né, na Copa de 66. Só ganhou um jogo, acho que da Bulgária ou da Hungria. Ganhou da Bulgária, depois perdeu da Hungria e de Portugal. Se bem que o jogo contra Portugal foi uma carnificina, né? Verdade. Quebraram o Pelé, verdade. Naquele tempo deixaram rolar. Mas depois teve esse ato que eu estou falando, a seleção voltou a ser campeã. Sem brilho, que aquela de 94, aquela de 94 ganhou só, né? Mas a de 2002 eu acho que ficou, 2002 não é, a de 2002, né, ficou na história. Teve seleção que não ganhou, que na minha opinião é comparada com a de 70, que foi a de 82. Mas assim, eu costumo dizer, sabe, André, que a de 2002, apesar de todo o elenco que tinha, estrelado e tudo, não fez uma Copa boa. Se você for lembrar daquele jogo contra a Bélgica, por exemplo, não era para o Brasil ter passado daquele jogo. Não era não. Foi apesar da qualidade que tinha, né? Mas se você for falar assim, em 70 também, o jogo contra a Tchecoslováquia, no primeiro confronto, na Tchecoslováquia não. O jogo contra... Não, estou lembrando aqui de 62. Uhum. O jogo contra a Espanha, teve um pênalti, claro, do Nilton Santos. Vocês são jovens, mas devem ter visto a história desse aquele jogo. passinho? O passinho para fora da área, né? E ali nós perderíamos a vaga. A Espanha estava ganhando de 1-0. E o Brasil acabou tendo aquele pênalti, estava 1-0 ainda, que não foi marcado. O juizão fez vistas grossas. Camisa pesou. Pesou, por exemplo, para liberar o Garrincha, que não jogaria contra o Chile, né, porque ele tinha sido expulso. E sumiram com o auditor que votou, com o juiz que teria que dar o depoimento. Sumiu. O juiz foi embora, saiu da Copa. Entendeu? E o Brasil ganhou uma causa lá, colocou o Garrincha. Dizem que foi meio arrumado aquele título, né? Claro que a gente não pode afirmar isso. Claro. Mas em 70 também teve aquele jogo contra a Inglaterra. A Inglaterra jogou muito mais que o Brasil. Foi 0-0, foi 1-0 para o jogo da famosa defesa do Gordon Banks. Do Gordon Banks, que ele foi buscar uma bola no cabeceio do Pelé no chão, né? Eu nunca mais vi uma defesa daquela. Dizem ser a maior defesa da história do futebol. Né? Mas foi. Foi uma cabeçada. Tem cabeçada perfeita e a defesa perfeita. Tem uma sequência de defesas do Rodolfo Rodrigues pelo Santos contra o América de Rio Preto. Quem estiver nos assistindo pode entrar no Google que vai encontrar.
Aquilo também foi fantástico. Tem uma outra defesa que eu sempre, quando tá falando esse assunto de defesa, eu lembro, uma defesa do Marcelo Groi, Grêmio e Barcelona de Guayaquil. Se eu não me engano, foi semi ou final de Libertadores, que também foi sensacional. Procurem aí no YouTube que vocês vão ver. Essa eu não tô lembrado, mas vou fazer questão de procurar. Foi uma defesaça. E aquele jogo da Inglaterra, o Brasil quase que foi fora. E foi o divisor de águas. Uma baita seleção. Só que eles eram os campeões do mundo e vieram entusiasmados para repetir a dose em 70. Aliás, foram campeões do mundo porque... Deixaram, né? Arrumaram para eles. Teve um gol que a bola bateu 1,5 m dentro do gol. Contra a Alemanha, né? Era para a Alemanha ser campeã. E a seleção de hoje? A seleção de hoje vai reagir. Tem talento. Eu penso assim, a gente paga muito caro por se reunir à véspera de... Os europeus têm mais facilidade, né? Porque eles já estão lá, né? O jogador que compõe a seleção europeia, todos eles jogam na Europa. E os nossos aqui também quase todos jogam na Europa. Talvez tem que vir para cá. Vem para cá, já vi seleção brasileira se reunir antivéspera de competição para poder realizar o jogo. Então é preciso ter um pouco mais de cuidado, né, na preparação. Mas nós temos jogadores de qualidade, né? O Neymar, apesar de ter abandonado a carreira praticamente, eu acho que ainda, se voltar em forma, ainda vai ser útil. E nós temos jogadores de altíssimo nível, Vini Júnior, aparecendo agora o Hendrick, né? Rodrigo, o Rodrigo, até a Copa do Mundo, tenho certeza que o Estevão vai estar jogando acima da média também. E é bom de bola o Estevão, hein? Muito bom de bola, né? Um craque. Então, o Estevão é um Di Maria, vai melhorar. Claro, não é o Di Maria que está encerrando a carreira agora, mas é um Di Maria no começo da carreira. A mesma coisa, ele corta para dentro, usa a canhota, uma facilidade. Verdade. Né? Mas ele vai amadurecer e pode contar que ele vai chegar na Copa do Mundo. Agora, em setembro recomeça tudo, né? Temos que ter uma qualidade de preparação. Tomara que a gente tenha isso agora com o Dorival, né? Então você acha que esse pessoal que joga na Europa, eles perderam um pouco, por eles estarem lá já, eles perderam um pouco essa brasilidade, por eles se reunirem lá já, eles não vêm para o Brasil, não pegam o calor do torcedor, não pega essa... Eu acho que pode ser contado até isso. Eu falo mais do fato de estarem vivendo ali o dia a dia da própria seleção, né? Como lá, por exemplo, os europeus autóctones, né? Aqueles que são de fato europeus, eles vivem mais o cotidiano da convocação, da preparação, não tem viagens, não tem locomoção, não tem, sabe, eles se reúnem mais cedo um pouquinho, as datas FIFA são, de repente, não são só elas que determinam aquela união de grupo, né? É verdade. Então, tudo isso pesa um pouco, mas não que o Brasil não tenha condição de remontar a seleção ainda. Qualidade tem muita, né? Tem muita qualidade. Eu penso que ainda vai se classificar bem. É um pouco tarde para a gente falar, não, vai classificar em primeiro e tal. Mas vai se classificar com um pouco de tranquilidade, eu acredito. Viu? Até porque agora aumentou o número de vagas, né? Tem que fazer muito esforço para ficar fora. Nunca ficamos de fora, não vai ser agora. Não vai ser agora. Não é possível, né? E do futebol brasileiro? Viagens longas... Essa aí é uma das maiores reclamações dos técnicos, né? E não tem solução, porque o país é gigantesco. A não ser que regionalizem, né? Mas aí não vai ter ninguém... aquela conotação de brasilidade, né? O Campeonato Brasileiro hoje é Flamengo campeão 5 vezes nos próximos 10 anos aí? Caminha para o Flamengo ser o Bayern de Munique do Brasil? Você queria, né? Não, eu prefiro meu Palmeirinha ganhar. Tá bom. Ele é Palmeiras. Olha, quando começou, antes de começar, eu colocava Flamengo, Palmeiras, colocava Atlético, né, até o São Paulo. E alguns estão parando pelo meio do caminho, como o Galo, por exemplo, que hoje desvirtuou a atenção do Campeonato Brasileiro e está tendo alguns problemas de lesão, como o Hulk. Parece que agora não vai jogar a próxima partida, inclusive. Está lesionado. Tá. Isso pesa um pouco. Agora, a organização que tem Palmeiras e Flamengo
O que está acontecendo com o Palmeiras, por exemplo, só para a gente colocar no contexto da minha análise, o que está acontecendo com o Palmeiras, eu acho que é passageiro. O grupo do Palmeiras é forte. Pô, mas é passageiro, mas você fala que é uma fase, né? A fase, sim, sim. 3 ou 4 jogos. Tá sim. Um mau momento. Também acho que é. Mas vai retomar a caminhada e falta um turno inteiro ainda. Infelizmente viu? Falta um turno inteiro. Você torce para quem, Rodrigo? Todo poderoso Timão. Timão? Não abre o olho não, que vai fazer companhia pro Santos lá não, deu, vai substituir o Santos na Série B. Bati na madeira já. Mas eu colocaria ainda o Palmeiras como um franco favorito, né? É claro que hoje o Flamengo, até pelo momento, né, está vivendo um momento melhor e o psicológico se resolve também, não é só a parte técnica, né? Sim. Quando um time está vivendo um bom momento, a caminhada dele é mais amena, né? Eu acho que está acontecendo isso hoje com o Flamengo. Mas eu não descarto o Palmeiras brigando lá em cima, não. O Flamengo conseguiu chegar no momento agora numa estrutura, depois que se organizou, que é para o Corinthians chegar também. Pelo tamanho da torcida, pelo tamanho da possibilidade de fonte de receita. A diferença dos dois é a organização. A diferença é roubalheira, né? Vamos falar o que é verdade. Falar o português correto. Eu só usei outra palavra. Eu não estou fazendo acusação vazia, né? Porque isso aí já vazou. Né? Claro, tem coisa provada. A Polícia Federal outro dia estava dentro do Corinthians. Ao invés da gente ver, como o André lembrou aqui, o Corinthians vivendo aquele ambiente que vive o Flamengo hoje, está vivendo O Cruzeiro há pouco tempo também. O Cruzeiro foi um caso aí que passou em todos os veículos, né? Exatamente. Mesma coisa. Então, acho que tudo serve para dar um up, né? Para dar uma alavancada, né? Porque os maus dirigentes eles vão ficando pelo caminho, né? E vai chegando gente nova. Foi o que aconteceu no Flamengo, né? O Flamengo estava com uma dívida homérica, né? E claro que a dívida não está desativada ainda, né? Mas está pagando. Mas hoje... A receita é muito grande hoje, né? Hoje o Flamengo se paga. Agora, claro que o que ficou para trás, ele vai ter que... Vai acertando, amenizando, né? Então, quando fala assim, ainda é uma dívida histórica do Flamengo, ainda né? Como todo grande time brasileiro tem. Mas, hoje o Flamengo é uma entidade absolutamente lucrativa. Né? Se você for falar de campo, né? O Flamengo tem 2 times. Tem 2 times completos para jogar. Dá para fazer igual o Palmeiras fez. Foi campeão brasileiro com o time reserva em 2016. E o titular saiu da Libertadores. Tem isso. Essa questão do Flamengo, só para a gente seguir nesse assunto, outro dia a gente estava conversando, tinha um flamenguista, inclusive, no meio, e vai ser difícil, até pela política do Palmeiras, de segurar esse Flamengo, porque o Flamengo ele contrata jogadores que seriam titulares de qualquer outro time. O Palmeiras não faz isso. O Palmeiras investe em apostas. Base, né? E abre mão das apostas muito cedo, né? E o Flamengo contrata certezas. O Flamengo trouxe De La Cruz, o Flamengo traz jogadores que chegam. De La Cruz seria titular em qualquer time do Brasil. Luiz Araújo. Né? E agora, continuando essa política, vai ser difícil bater o Flamengo nos próximos anos. Não, é verdade. É um detalhe que a gente tem que colocar em qualquer análise, né? Que se faça hoje esse poder de evolução e de crescimento que o Flamengo tem, né? O Palmeiras ainda dentro dessa análise, ainda é um time que tem uma base forte, né? E vive hoje o que o Santos viveu na década anterior, né? Produzindo grandes jogadores e tendo que vendê-los logo, né? O Santos vendia porque era uma questão de sobrevivência, né? E o Palmeiras porque é um time atuante no mercado, ele vai vender porque a Leila é uma empresária, ela sabe que tem que ser assim, né? Então, quer ganhar dinheiro. Você acha que uma das consequências do que aconteceu com o Santos foi justamente porque parou de revelar, parou de vender, parou de entrar grana, e aí a gente junta com a roubalheira, né? O Santos, na verdade o Santos ainda está vendendo jogadores, né?
Santos recentemente vai vender o Ângelo, vendeu... Ah, mas não é mais igual o Robinho. Não, claro que o Rodrigo talvez tenha sido o último dos moicanos, né? Mas faz dinheiro, né? Outro dia vendeu 2 jogadores a 140 milhões de euros cada um. Agora, onde vai parar o dinheiro, a gente não sabe, né? Isso que é complicado. Primeiro que, bom, a gente até sabe um pouco, né? O time cai para a Série B. A receita Qual cai pela receita metade. Do Santos hoje? Ele não tem Copa do Brasil, ele não tem Libertadores, ele não tem Copa... Só TV, né? Só a TV. Só TV. Baldar para pagar a folha de pagamento. Um estádio que põe 15 mil pessoas quando lota. Quando vai jogar no Morumbi, quando foi outro dia, deu 62 mil pagantes, ou 58 mil pagantes, não me lembro. Tem torcida ainda, né? Resquício de uma época de ouro, mas não é só isso, né, que faz mover a receita do clube, né? Vamos mudar de país agora, vamos falar de Argentina e por um motivo especial. Ailton Fonseca tem uma experiência no nosso país vizinho, que eu também tive o prazer de morar durante um ano por lá. Argentina, o respiro esportivo deles é diferente do brasileiro? Olha, eu diria que tudo é momento. Quando estive lá bem antes de você, né? Eles se apegavam muito mais à arte do que ao futebol. Qualquer garotinho lá discutia arte com você, falava de pintores famosos. Hoje tem grandes escolas de cinema. Leonardo da Vinci. Era assim, uma cultura exacerbada, né, naquela época. E o futebol era um contexto como era no Brasil. Hoje, até pelo momento, né, eles se apegam e se agarram muito nisso. O nacionalismo fica muito mais agarrado à história da seleção do que está acontecendo hoje no país, aqui, né, no Brasil. Então, hoje eles vivem muito agarrados nessa história do futebol, né? E, embora estejam passando por um momento meio que conturbado de reformulação, a Argentina ainda vai dar muito fruto, muito resultado positivo ainda no futebol. E aquela pergunta simples, quem foi melhor, Maradona ou Messi? Eu acho que os dois estão no mesmo nível, cara. O Maradona era... Os dois não são completos, né? Pensei que você ia falar o Pelé. Não, o Pelé não tem comparação, né? Até porque o Pelé era com todos os sentidos, né? O Pelé fazia gol de cabeça, só não fazia gol de mão. Tudo que os modernos fazem hoje de melhor, o Pelé fazia naquela época. Fazia, né? Com muita propriedade. O Pelé fazia tabela na canela do adversário. Pra você ter uma ideia. Ele é um cara... até o Pepe brinca muito, né? Que ele é o maior artilheiro desse. O Pepe é o maior artilheiro. Eu já vi ele falando isso. Porque o Pelé não conta. Porque o Pelé é extraterrestre, não conta. Então, assim, eu acho que o Messi e o Maradona, eles estão no mesmo nível, jogadores de um mesmo nível, incompletos, né? Cabeceio, a gente não vê nenhum dos dois, né? É raríssimo, né? Nem lembro de gol deles de cabeça. Claro que tem. Mas o Messi já é aquela bola mais colada no pé, né? O tique-tique, né? E armar a jogada e estar sempre bem posicionado para finalizar, mas plasticamente nunca será um Pelé. Para mim, plasticamente, o maior jogador que eu vi foi o Ronaldinho Gaúcho. Foi. Eu não vi nenhum jogador fazer o que ele fez. Mágica, né? O bruxo, ele, foi curto o auge dele, por motivos... O Maradona, eu acho que ele poderia ter aproximado nessa questão de magia do Ronaldinho, mas o que atrapalhou um pouco a carreira do Maradona foi aqueles problemas extra-campo que ele tinha com drogas. E o que foi exatamente o que fez ele ser o que é na Argentina. Essa idolatria, essa proximidade que ele tinha de ser, vamos colocar assim, uma pessoa comum. Né? O argentino enxerga nele e fala assim, sou eu. É ele é uma pessoa normal, comum, né? Dentro de campo. Verdade. Eu vou por aí também. Acho que foi esse o motivo. Tem uma religião maradonista. Tem, igreja maradoniana. Tem. Então, mais ou menos isso. Agora, eu continuo afirmando, não tem nenhum termo de comparação. Para mim, o Ronaldinho Gaúcho jogou mais que eles, cara. Sinceramente. Claro que o Ronaldinho ganhou uma Copa, né? Mas poderia efetivamente ter sido mais reconhecido, na minha opinião. O que ele fazia com a bola era coisa absurda. Foi muito jogador. Eu creio que o Ronaldinho também desistiu um pouco cedo demais da carreira, né? Assim, no sentido de que ele
podia ter uma vida mais longeva dentro do futebol, É né? o que está acontecendo com o Neymar, né? O É. Neymar nem tanto, assim, pela longevidade, né? Porque ele está com mais de 30 jovem. já, né? Não, agora já tá. Mas, até pelo excesso de lesões dele. Mas o Ronaldinho foi mais ou menos isso mesmo. Né? Ele, sei lá, acho que ele se cansou cedo. Aliás, vários brasileiros, né? Eu não sei o que acontece, Ronaldinho, Adriano, Kaká, se você for ver, todos eles pararam cedo, né? Pararam com menos de 40 anos. O Adriano foi um declínio técnico muito visível, né? Quando ele veio para o São Paulo, ele já veio meio desequilibrado, né? Ele já não jogava mais na Roma que ele estava jogando quando foi para lá, né? Verdade. Então, para mim, já foi assim um desequilíbrio técnico. Mas vocês têm razão, né? O Ronaldinho... O Ronaldinho, sem querer jogar bola, ele bailarino. ganhou uma Libertadores. Exatamente. Verdade. Até em fim de carreira ele fazia Sim. coisa mirabolante. Né? Foi uma coisa absurda. Ele tecnicamente, para mim, foi o melhor que eu vi. Né? Eu acompanho futebol de 93 para cá. Então, eu peguei o finzinho de carreira do Maradona, que já não significa muita coisa. Não. E essa geração Ronaldo, Romário para frente, né? Então, o Ronaldinho Gaúcho. Você viu um pedaço consistente, né, do futebol brasileiro e mundial, né? Sim. Eu peguei essa época também. A gente tem quase a mesma idade, né? Então eu peguei mais ou menos essa Em época. nível mundial também, eu te falar, né? Tem muito jogador. O Cruyff, para mim, foi um dos grandes jogadores do mundo, né? Eu tive a oportunidade de ver o Cruyff jogar. Acho que foi no fim da década de 60. Tinha um irmão que morava no Rio, ele veio fazer um jogo demonstrativo no Rio, e eu estava lá e fui assistir, né? Jogou um combinado carioca, ele se inseriu no combinado, se não me falha a memória foi contra o Fluminense, e eu vi o Cruyff, ele fazia coisas que não era assim um Ronaldinho de habilidade, mas um cara tão efetivo no que ele fazia que ele tem que ser considerado um dos maiores do mundo de todos os tempos. Teve muita gente boa por aí, né? Ô, Ailton, o André aquela hora perguntou para você a respeito da transmissão que você tinha uma má lembrança. E é boa a lembrança, aquela transmissão assim que você fala, assim, que você vai guardar e levar para o resto da tua vida, que foi, por algum motivo, sensacional. Foram várias, né? As duas finais da Caldense foram marcantes, né? De 2002... E depois poderia ter repetido a dose no supercampeonato, né? Nossa, o campeonato de 2002 foi um campeonato sem os grandes, né? E sem o Mamoré, que estava junto também na Copa Sul Minas. Mas principalmente sem os grandes. Mas nem por isso deixou de ser valorizado. Tanto é verdade que no supercampeonato a Caldense ganhou de 4-2 do Galo, ganhou acho que de 1-0 do América. E quando todo mundo esperava que fosse... pode até perder do Cruzeiro, mas tinha um limite de, não lembro se eram 3 gols. 3, tomou de 4. Perdeu de 4. Né? Ali, não sei por que motivo, teve uma mudança técnica, saída de 2 ou 3 jogadores, que estavam jogando muito, e a entrada de 2 jogadores, por exemplo, desses 3, 2 deles eram jogadores do Cruzeiro emprestados aqui. Eu lembro disso. O Mancuso, que depois veio jogar aqui no Vulcão, e um outro jogador, esqueci o nome dele, que entraram naquele jogo. E o time caiu de produção, não jogou nada. Então agora, se me perguntar por quê, coisa de bastidor, eu não sei falar por quê. Mas teve essa mudança radical no time. Poderia, na minha opinião, ter sido campeão do supercampeonato. Tão bom era aquele time. Verdade. E depois, em 2015, né? A fatalidade do erro do Guilherme Dias Camilo, né? Todo mundo fala, foi roubado, não foi roubado, foi um erro. Né? Gol do Jô, né? O gol do Jô foi impedimento milimétrico. Até hoje você olha a imagem, se tivesse o VAR, a Caldense poderia, né, ser campeã invicta. Mas o grande jogo daquele time foi primeiro o 0-0 lá do Mineirão. Ali a Caldense jogou como um time grande, verdade, de fato e de direito. Foi. Ela tocava a bola como tivesse um Cruzeiro e Atlético jogando ali. Então foram os 2 grandes jogos assim da minha história aqui em Poços.
Prognósticos agora para esse ano aqui. Vulcão, com Alex Silva e aparentemente agora com uma estrutura, com os apoiadores também vindo aí. E futuro de Caldense. É voltar? É seguir onde está? É encontrar com o Vulcão na segundona? Não, vamos começar com a Caldense. Eu penso que a Caldense volta, né? Esse ano que veio agora é o ano do centenário. A Caldense, se bem que nós vamos comemorar a presença no módulo 1 no centenário. Não foi, né? Quase caiu para a segunda divisão. Quase comemorou na terceira, né? Rodrigo? Então, a gente não pode afirmar com categoria, não, mas eu penso que a Caldense, com os erros e com as lições que ela está tirando do ano de 2024, ela deve fazer um time mais competitivo, com menos erros, né? Eu penso que começa tudo lá do CT, né? Tem que ter um gerente de futebol linha dura, né? Tem que ter, como era o Jânio, como foi o Alex, menos linha dura com o Alex, mas um cara muito competente. Não tem que ser ele de novo, não é isso. Mas tem que ser um cara que possa efetivamente ser o... Dar o soco na mesa, né? Fazer... O Alessandro falou pra gente que faz muita falta ter um diretor de futebol lá dentro da Federação Mineira, até para decisões, né? Em termos de confecção de tabela, né? isso. É preciso que esteja lá, né? Olhar, agora não vamos jogar 2 seguidos fora aqui, não. Faz o seguinte, põe molda aqui e tal. 2 fora, um em Montes Claros e outro em Uberlândia. Não pode, né, André? Não dá. Vamos ser sincero, né? Falta isso. Bom, falta muita coisa, né? Mas a Caldense tem capacidade, até do ponto de vista de gerenciar a coisa, né? E fazer coisa melhor do que fez em 2024. Tomar como lição, como aconteceu na primeira queda dela. Que ela ficou 2 anos, mas a segunda aprendeu, temporada, né? A segunda temporada foi bem. Foi muito bem, né? Eu acho que volta. Agora, em relação ao... Vai ter que errar menos, né? Agora, em relação ao Vulcão, eu fico à vontade, que eu já trabalho, como você já trabalhou também, eu já trabalhei no Vulcão, né? Fomos assessores de comunicação do Vulcão, né? Eu num momento muito mais positivo, talvez, do que você, né? Numa época mais consistente. Eu peguei a época do goleiro Bruno. É. A bucha que eu Só tinha que isso. segurar. Uma história bem amarga, né, cara? E que eu não fui, inclusive, na coletiva, e eu sou diretor da CESP, né, que é a Associação de Jornalismo Esportivo de Minas Gerais. A CESP, não, eu fui dirigindo a CESP, hoje aqui a MCE, né? Sim. Eu estou fazendo Mudou as nomenclatura, né? Só para a gente tocar nesse assunto rapidinho, e eu não fui naquela apresentação do Bruno, que ele falou que não ia dar entrevista para uma menina da Record, porque ela tinha feito crítica anterior, ninguém falou nada. Se eu tivesse lá, eu teria levantado junto com ela. Isso me fechou a porta na Alterosa, fui muito criticado na Alterosa na época. Ficou ali com as mãos atrás. Eu fui pego de surpresa ali em cima da hora. Simplesmente, na hora que estava todo mundo pronto para coletivo, sentado na mesa, a advogada chegou para mim e falou assim: ele não dá entrevista se a TV Alterosa estiver aqui, porque a repórter que tinha ido para a Record não estava lá, então a rixa dele era com a Alterosa. Falou assim: se o microfone estiver ali, ele não dá entrevista. Cheguei pro pessoal e falei: que bucha, infelizmente, fui comunicado aqui agora, vocês sabem o problema. Com respeito à sua importância e à sua tomada de decisão naquele momento, que foi duríssima, né? Eu acho que faltou um pouco de companheirismo de alguns profissionais mais antigos lá. Se tô do outro lado, eu também não tinha feito a coletiva. Eu como diretor da AMCE, eu teria me levantado. Eu não pude ir naquele dia por uma questão familiar e foi até bom, porque eu teria tomado essa decisão, que para muitos poderia ser drástica. Mas o Vulcão, para mim, ainda é uma incógnita agora, né? É claro que abriu uma nova luz aí no final do túnel. Está se complementando aí na comissão técnica. Chegou agora o treinador de goleiros ontem e alguns jogadores. Estou sabendo que hoje tem um treinamento lá no
teve agora pela manhã no Marco Divisório, para poder definir quem fica e quem vai embora, porque chegaram mais do que era possível. Sim, E alguns até não foram muito, não passaram muito na pinguela com a comissão técnica, né? Então eles vão fazer uma pequena mudança aí. Vamos aguardar, né? Tomara que seja positivo, né? Eu preciso que seja como um profissional do rádio. E seria muito interessante ter o clássico no centenário da Caldense. Mas tomara que seja pelo acesso. Pelo acesso, é verdade. Eu não gostaria nunca de ver esse clássico mais uma vez no módulo 2, não. Gostaria de vê-lo no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Tomara, né? E o Alex, o Pirulito, você acha que vai virar? Ele foi muito gente boa, a gente estava junto lá na coletiva dele, né? Ele é um cara super bacana, um cara, gente boníssima. E o futebol, eu até fiz uma pergunta para ele, porque ele é zagueiro por natureza, né? Como é que ele gostava de ver o futebol, como que ele via o futebol, né? Ele disse que gostava de um futebol mais aproximado e tudo mais. E a gente sabe que na terceira divisão, você não pega campo bom para fazer esse futebol tão bonito assim, né? Não, nem consegue. Né? Nem consegue, né? Foi uma pergunta bacana, eu estava lá, gostei de ver a sua colocação. Parabéns, não tive o oportunidade de cumprimentar pela pergunta. Mas eu penso assim, cara, pelo conhecimento que o Alex tem, a história que ele viveu no futebol, e tem um lado bonito e tem um lado trágico, amargo, né? Ele se deslumbrou, né, com o dinheiro que ele ganhava e tal. Ele não esconde isso de ninguém, não estou falando aqui bobagem, né? Isso aí veio a público, né? Público. E em determinado momento ele acordou para uma realidade de vida que hoje é esse cara bacana que nós vimos lá. É um cara que, além de ser um treinador iniciando a carreira, ele tem uma história de vida bacana que ele dá palestras e tal, né? Eu acho que vai dar certo, cara. Vai dar certo, sim. Eu já vi muita gente falar, mas cara ele treinou quem e tal. Ele tem até uma história como treinador. Lá no Brasília, né? Começou lá com o Sub-20, depois foi pro Jorge Wilstermann da Bolívia, onde ele já tinha jogado. E lá também ele teve um trabalho na base e depois até dirigiu a equipe principal em 2 ou 3 oportunidades. Eu torço para dar certo. Cara. E tem bagagem. Tem bagagem, né? Tem bagagem, tem bons mentores, né? Até aquele dia ele comentou comigo que ele estava recebendo felicitações do Tite, do Muricy Ramalho, né? Ele é muito ligado com o Muricy, né? Com o próprio Tite, né? Ele é um cara que tem uma história no São Paulo maravilhosa no tempo do Muricy, né? E foi jogador do Tite também. Então ele não vou dizer que a mesma coisa eu falo assim, eu vou conversar com o André, com um cara experiente na área do jornalismo, eu vou ficar mais apto no negócio. Não é bem assim, né? Cada um tem a sua formação, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas, claro que soma também, né? Lógico que soma. Se Deus quiser, vai dar certo. Bons prognósticos para o esporte e para o futebol aqui de Poços de Caldas. Ailton, queria te agradecer demais pela presença aqui. Mas já acabou? Já tem o nosso tempo ali. Espero receber outra oportunidade também para gente ter mais um bate-papo aí, porque é uma enciclopédia do futebol brasileiro. Ô André, primeiro eu quero lembrar o seguinte, ontem eu conversei com o Luiz Roberto Demúcio, ele é meu padrinho de casamento, além de termos trabalhado juntos, né, meu padrinho da época das vacas magras. A minha vaquinha continua magérrima, né? A dele tá bem gordinha, né? Mas a gente mantém essa amizade. A dele tá bem gorda. E estamos sempre conversando, né? E eu falei que eu vinha participar de um podcast, né? Poços. Ele falou, não, você vai me passar o link que eu quero ver. Faz tempo que eu não vejo você falando e tal. Eu falei, e outra, são 2 profissionais competentes que estarão comigo lá. Ele falou, então me passa que eu quero ver. Então quero mandar um abraço aqui para o Luiz Roberto. Obrigado, viu, Luiz? Pelo prestígio de sempre. O Luiz está sempre sintonizado comigo. É um cara maravilhoso, cara, que guardou a essência dele. Eu tenho mais do que um amigo, eu tenho um cara que eu admiro para a eternidade, para a minha vida. Então, viu, Luiz, eu vou te enviar o link, você está vendo que eu já te enviei. Que honra para o podcast. Não, ele é muito bacana e fez questão de pedir para que eu mandasse para ele. Mas eu estou sempre disposto a vir aqui quantas vezes, como você já me atendeu tantas vezes que eu precisei, em locais onde eu trabalhei, te convidei e você foi.
O Rodrigo vai ser brevemente convidado também para estar comigo lá na Sul Minas TV, viu, Rodrigo? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Poder falar de futebol, de esporte, vai você ser um prazer. Que domina o assunto com propriedade, né? E a juventude que está vindo aí, você, o Rodrigo, a gente tem que sair da frente, cara. Porque vocês vêm voando. Eu vou confessar que eu tava nervoso hoje de estar frente a frente com esse cara. Te juro, tava nervoso. Eu falei, vou falar besteira lá na frente dele. Você é um cara profissional exemplar, como o André, que eu conheço há mais tempo, né? Tiro o chapéu para você. Muito obrigado e foi um orgulho, uma honra estar com vocês aqui. A honra foi toda nossa, Rodrigão. Toda nossa, com certeza. Ó, programa chegando ao fim. Semana que vem tem mais. Deixa o seu like, curta, compartilha, manda pro pessoal. Aqui, ó, programa pra lá de especial do nosso Ailton Fonseca. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.